Ela tinha tudo, um marido fiel, 5 filhos que a amavam e um lar que mesmo simples era cheio de amor. Mas a tentação falou mais alto, e numa noite fria, ela virou as costas para a própria família, deixando um rastro de dor que ninguém jamais esqueceu. Anos se passaram, o sofrimento virou rotina, até que um dia, quando todos já haviam perdido a esperança, ela reapareceu, chorando, implorando, rastejando por um perdão que talvez nunca viesse. Mas será que um coração destruído pode realmente esquecer uma traição tão cruel? Ou certas escolhas são imperdoáveis para sempre? O sol já havia se escondido no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que se mesclavam com o azul profundo da noite que se aproximava. Naquele pequeno pedaço de terra, isolado do resto do mundo, vivia uma família simples, mas cheia de amor. João, um homem de mãos calejadas e olhar cansado, voltava da lavoura suado, mas com um sorriso nos lábios ao ver os 5 filhos correndo em sua direção. A casa era humilde, feita de madeira antiga, mas cada canto carregava histórias de esperança, de luta e de união. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Desde cedo Maria, a esposa de João, andava inquieta, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Ela mal olhava para os filhos, evitava encarar o marido e suspirava como quem já havia tomado uma decisão dolorosa. João tentou conversar, mas ela sempre desviava o assunto, murmurando que estava cansada, que a vida ali parecia sufocá-la. O que João não sabia é que por meses, Maria vinha trocando cartas escondidas com um homem da cidade vizinha. Um amor proibido, cheio de promessas de uma vida melhor, longe da dureza da roça e dos gritos de crianças famintas. Maria acreditava que merecia mais do que aquela vida simples, mais do que o marido que passava o dia inteiro no campo e chegava em casa sem forças para sonhar. Quando a noite caiu, o silêncio foi quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o canto distante dos grilos. João dormia pesado, exausto da lida, enquanto as crianças se amontoavam em um único colchão, sonhando com dias melhores. Maria, porém, não conseguia fechar os olhos. O coração batia acelerado, as mãos suavam frio, e com uma mala pequena já escondida sob a cama. Ela sabia que aquela seria a última vez que veria aquela casa do mesmo jeito. Com passos leves para não acordar ninguém, Maria vestiu o vestido azul que sempre gostou, pegou a mala. Olhou para trás por um breve instante e deixou escapar uma lágrima silenciosa. Eles vão ficar bem. João vai cuidar deles, sussurrou para si mesma, tentando convencer a própria consciência de que não estava cometendo um erro imperdoável. Na estrada de terra, um carro a esperava. Dentro dele, o homem que havia prometido um mundo de luxo e felicidade. Maria entrou sem olhar para trás, sem pensar no que deixava para trás. Mas naquele instante, dentro daquela casa, 5 crianças acordavam chorando pela ausência da mãe. João, ao perceber a mala vazia, caiu de joelhos, sem entender como a mulher que jurou amá-lo poderia simplesmente virar as costas para a própria família. Aquela noite marcou o início de uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. A ausência de Maria seria sentida em cada refeição silenciosa, em cada aniversário esquecido, em cada olhar perdido das crianças. E assim, a história de um amor que parecia eterno se transformou em um pesadelo que ninguém ali jamais esqueceria. Mas o tempo, cruel e implacável, não parou para esperar o luto daquela família. Os dias viraram meses, os meses se arrastaram em anos, até que um dia, o destino resolveu dar sinais de que a história ainda não havia terminado. Os dias após a partida de Maria pareciam não ter fim. O sol nascia cedo, queimava a terra árida da roça, e se punha como se zombasse da exaustão de João. A cada amanhecer, ele olhava para os 5 rostinhos sonolentos e percebia que, apesar da dor que carregava no peito, não tinha escolha. Precisava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Os vizinhos comentavam, alguns com pena, outros com maldade. Coitado do João, abandonado daquele jeito, murmuravam nas feiras. Mas ninguém sabia a verdadeira batalha que ele enfrentava diariamente. Acordava antes do galo cantar para cuidar da lavoura, deixava comida no fogão a lenha, corria para dar banho nos filhos e os colocava para dormir, mesmo com a mente mergulhada em tristeza. A ausência de Maria era um fantasma que rondava todos os cantos daquela casa. Os filhos, ainda pequenos, tentavam entender o que havia acontecido. A mais velha, Ana, com apenas 9 anos, assumiu responsabilidades que jamais deveriam cair sobre os ombros de uma criança. Ela cuidava dos irmãos, arrumava a casa e muitas vezes chorava escondido no quintal, perguntando-se por que a mãe não voltava. João, tentando proteger os pequenos, inventava desculpas. A mamãe foi trabalhar na cidade, logo ela volta. Mas por dentro, ele mesmo duvidava dessas palavras. Com o tempo, a falta de Maria deixou marcas visíveis.
As roupas das crianças já não eram tão bem costuradas, o arroz e o feijão na panela eram sempre contados, e as noites, antes cheias de risadas, foram tomadas por um silêncio pesado. João tentava sorrir, tentava esconder a dor, mas à noite, quando todos dormiam, ele se ajoelhava ao lado da cama e implorava a Deus por forças para não desistir. Os anos foram passando, e a vida naquela casa se resumia à sobrevivência. O amor que João sentia pelos filhos era a única chama que o mantinha de pé, mas a ferida da traição, o abandono sem explicação, continuava aberta. Ele se perguntava em silêncio se algum dia Maria se lembraria das crianças, se o arrependimento baterá a porta dela como um vendaval. Até que um dia, quase 10 anos depois, o inesperado aconteceu. João voltava da lavoura quando um vizinho se aproximou com um olhar estranho e disse: "João, acho que vi alguém hoje na cidade, alguém que você conhece muito bem." "Quem?" perguntou ele, desconfiado. "Maria. A mesma Maria que um dia te deixou." O coração de João disparou. Não sabia se sentia raiva, dor ou apenas um vazio ainda maior. Será que ela realmente voltaria depois de tudo? O que diria aos filhos? Como encarar o passado que havia destruído a vida de todos? Naquela noite João não conseguiu dormir. As lembranças vieram como um filme cruel. O sorriso dela, o dia em que se conheceram, o momento em que ela partiu sem olhar para trás. Ele percebeu que, apesar do tempo, algumas dores não desaparecem. E de repente, o medo se misturou à curiosidade. E se Maria realmente voltasse? Ele estaria pronto para encarar o fantasma do passado? E então, como um trovão em meio a um céu calmo, o destino decidiu virar mais uma página dessa história. Na manhã seguinte, a notícia se confirmou. Maria estava de volta àquela cidade, mas não era a mesma mulher que um dia partiu. O tempo havia mudado tudo, e o reencontro estava prestes a acontecer. O amanhecer daquele dia parecia diferente. O vento soprava mais frio, trazendo um arrepio estranho que João não sentia há muito tempo. Era como se o destino estivesse preparando o terreno para um encontro que ele passou anos imaginando, temendo e, no fundo, desejando que nunca acontecesse. Os boatos já corriam pela pequena cidade. Maria havia voltado. Não se sabia ao certo onde estava hospedada, mas a notícia se espalhou rápido, e cada sussurro parecia uma faca girando na ferida antiga de João. Ele tentava manter a calma diante dos filhos, mas por dentro o coração pulsava forte, misturando raiva, tristeza e algo que ele não queria admitir: curiosidade. No meio da tarde, enquanto João cuidava do quintal, um carro velho parou em frente à casa. A porta se abriu devagar, e dali desceu uma mulher visivelmente abatida. As roupas gastas, os cabelos maltratados e o olhar baixo mostravam que o tempo não havia sido gentil com ela. Por um instante João não acreditou. A mulher que um dia partiu cheia de sonhos e promessas de uma vida melhor agora estava ali, de joelhos, chorando, como se implorasse por um pedaço do passado que ela mesma destruiu. "João", a voz dela era fraca, embargada pela emoção. Eu sei que não mereço estar aqui, mas eu precisava ver vocês." O homem que antes se derretia por aquele rosto agora apenas a observava com um misto de dor e incredulidade. As lembranças daquela noite fatídica o atingiram como um soco no estômago. O barulho da mala, o som do carro arrancando, o choro das crianças, tudo voltou de uma vez. "E por que agora, Maria?" perguntou ele, com a voz pesada, cheia de amargura. "O porquê depois de tantos anos? Depois de todo o sofrimento que você deixou para trás?" Maria soluçava com as mãos trêmulas, tentando encontrar palavras que pudessem remendar uma ferida impossível de curar. "Eu errei, João, eu fui cega. Achei que estava escolhendo um caminho melhor, mas aquele homem me enganou, me usou e me deixou sem nada. Eu tentei voltar antes, mas a vergonha me consumia. Eu só pedi a Deus uma chance de pedir perdão." Nesse momento as crianças, agora já crescidas, se aproximaram da porta curiosas. Ana, a mais velha, reconheceu o rosto da mãe instantaneamente. Uma mistura de dor e raiva percorreu seu peito. "É ela mesmo, pai?" perguntou com a voz trêmula. João apenas assentiu, sem conseguir pronunciar uma palavra. Maria estendeu os braços, como se quisesse abraçar os filhos que um dia abandonou, mas Ana deu um passo para trás. "Não toca na gente!" gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "A senhora nos deixou. A senhora nos trocou por outra vida, por outro homem. Onde estava quando eu chorava pedindo por você? Onde estava quando meu irmão ficou doente e quase morreu?" As palavras da menina, agora quase uma adolescente, foram como facadas no peito de Maria. Ela caiu de joelhos na terra batida do quintal, chorando desesperadamente. Eu sei que não mereço o perdão de vocês, mas eu imploro, eu daria tudo para voltar no tempo, por favor, me deixem tentar consertar o que destruí."
João respirou fundo. Cada fibra do seu corpo gritava para mandá-la embora, para nunca mais deixar que a dor entrasse naquela casa. Mas ao olhar para os filhos, percebeu que não era tão simples. Aquela mulher era a mãe deles, por mais que tivesse errado de uma forma imperdoável. O silêncio tomou conta do lugar. O som do vento, o farfalhar das folhas, tudo parecia parar no tempo. Maria, de joelhos, esperava uma resposta que talvez nunca viesse. João sabia que aquele momento seria decisivo. Aceitar o retorno dela poderia reabrir feridas. Mas negar também significaria carregar a culpa de impedir os filhos de conhecerem a própria mãe. A decisão não seria tomada naquele instante. Mas a volta de Maria havia mexido com o passado de todos, trazendo lembranças dolorosas e perguntas sem respostas. Nos dias seguintes, a casa da roça se tornaria palco de verdades escondidas, mágoas antigas e um destino que ninguém poderia prever. Os dias após a volta de Maria foram um turbilhão de sentimentos dentro daquela casa simples na roça. As crianças, agora mais crescidas, carregavam a dor do abandono como uma cicatriz que jamais desapareceria. João, por sua vez, tentava manter a rotina, mas o peso das lembranças antigas o esmagava cada vez que olhava para Maria. Ela insistia em ficar por perto, ajudando com as tarefas, tentando se reaproximar dos filhos, mesmo quando os olhares deles eram duros e cheios de mágoa. Não havia dia em que Maria não chorasse em silêncio, arrependida por cada passo dado longe daquela família que um dia havia sido tudo para ela. Numa tarde chuvosa, reunidos ao redor da mesa, João finalmente quebrou o silêncio. Maria, eu preciso saber. A voz dele era firme, mas carregada de dor. Por que você nos deixou daquele jeito? A verdade, toda a verdade. Maria respirou fundo, enxugou as lágrimas e começou a falar com a voz embargada. Eu fui fraca, João, eu me deixei levar por promessas falsas. Aquele homem dizia que me daria uma vida de luxo, longe do sofrimento da roça. Eu acreditava que seria melhor para mim, até pensei em levar as crianças depois. Mas tudo foi mentira. Ele me usou, me abandonou sem nada, e quando tentei voltar, a vergonha me impediu. Eu sentia que não merecia olhar para vocês. Ana, a filha mais velha, olhava fixamente para a mãe, tentando encontrar sinceridade nas palavras dela. Após alguns segundos de silêncio, Ana falou, com lágrimas nos olhos. A senhora nos deixou, mas nós sobrevivemos sem você. E agora, depois de tanto tempo, quer voltar como se nada tivesse acontecido? Maria caiu de joelhos novamente, o mesmo gesto da primeira vez que chegou. Não, filha, eu só quero uma chance para provar que mudei. Eu sei que errei e não espero que me perdoem hoje, nem amanhã. Só quero poder amar vocês de novo, mesmo que à distância, se for o desejo de vocês. João respirou fundo. Anos de dor e solidão haviam endurecido seu coração, mas ele sabia que guardar rancor não traria paz para ninguém naquela casa. Ele olhou para os filhos que o observavam, esperando que ele fosse a voz da decisão. Eu não sei se consigo perdoar tudo que você fez, Maria. A ferida é profunda demais. Mas pelo bem dos nossos filhos, vou permitir que você esteja por perto. O perdão talvez venha com o tempo, mas nunca mais destrua o que restou dessa família. Maria chorava compulsivamente, agradecendo de joelhos, prometendo nunca mais se afastar. Aquele momento não apagava o passado, mas acendia uma pequena esperança de que, com o tempo, a dor poderia se transformar em algo menos cruel. Os filhos, ainda confusos, se aproximaram lentamente. Ana foi a primeira a estender a mão hesitante, como quem não sabe se está fazendo a coisa certa. Maria segurou aquela mão com força, chorando e sussurrou: eu nunca mais vou deixar vocês. O abraço que veio em seguida foi doloroso, carregado de lembranças e feridas abertas. Mas também foi o primeiro passo para tentar reconstruir um laço que parecia perdido para sempre. E assim, naquela casa humilde, depois de anos de dor, traição e abandono, nascia uma nova história. Uma história de cicatrizes profundas, de um amor machucado, mas que de algum jeito insistia em tentar sobreviver. Porque no fim das contas, o coração humano sempre busca um caminho para a paz, mesmo depois das tempestades mais cruéis. Histórias como essa nos mostram que a vida real pode ser ainda mais intensa do que qualquer novela, traições, arrependimentos, segundas chances. Tudo isso acontece bem diante dos nossos olhos. E se você gosta de ouvir relatos fortes, emocionantes e cheios de reviravoltas, já se inscreve aqui no canal Caiu no Golpe. Deixa o seu like e comenta o que você faria no lugar dessa família. Até o próximo vídeo com mais uma história de tirar o fôlego.